Hi, I'm Karina, this is English in Brazil e hoje eu vou compartilhar algumas dicas para você que vai prestar a prova de língua estrangeira no Enem nesse fim de semana. Eu sei que essas minhas dicas podem estar chegando um pouco em cima da hora, né, porque a prova já é daqui 2 dias, mas eu tô gravando hoje e vou postar hoje porque eu quero sim contribuir. Sempre tem alguém que precisa de uma dica final ou de alguma palavra assim para ficar um pouco mais tranquilo na hora de prestar essa prova que é tão importante, né, tão longa também, tão cansativa. Então, como eu tô postando assim tão perto da prova, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, joga na sua timeline, porque sempre tem um amigo de um amigo que vai prestar o Enem que talvez esteja precisando dessas dicas. Então, vamos logo começar com algumas dicas que podem te ajudar demais a realizar a prova de língua estrangeira com mais tranquilidade e com sucesso. Bom, a primeira dica super importante é saber o que esperar dessa prova, né? Então a prova de língua estrangeira do Enem, eu tô falando língua estrangeira porque pode ser tanto inglês quanto espanhol, você escolhe isso lá na inscrição, né? Mas nos dois casos, a prova não tem foco assim em gramática ou em perguntas específicas de vocabulário. Essa prova vai ser focada em interpretação de textos. Então são 5 questões, 5 textos e você tem que conseguir ler esses textos com sucesso. Tanto o comando quanto as alternativas estarão em português e o texto, é claro, vai estar na língua estrangeira escolhida. E você pode se deparar com diferentes gêneros textuais. Você pode encontrar uma notícia, um artigo científico, um trecho, né, no caso, uma tirinha, uma charge, um poema, uma música. Então, isso é o que você deve esperar da prova. Uma prova com foco em interpretação de texto. Então, provavelmente, se você já estudou pro Enem, você já sabe até aqui. Mas então, como que eu posso interpretar um texto de forma mais eficiente? Como eu consigo ler mais em menos tempo? Bom, para isso, eu sempre recomendo a combinação de 2 técnicas de leitura, que são skimming e scanning. O que é skimming? Skimming é tirar a nata do leite, tá? Imagina um copo de leite, você vai com a mão e tira aquela nata, né? Então você tira só a superfície do leite, só aquilo que está por cima do leite e o resto fica. E é isso que você deve fazer numa primeira leitura de um texto, tirar a nata do texto, só pegar o geralzão. Então a minha sugestão é: estou com o texto na minha frente na prova do Enem. O que eu faço? Primeiro, eu visualizo ali aquele texto, vejo que formato ele tem. Aí você já vai, mesmo sem ler, você já consegue identificar se é uma tirinha ou se é uma música, enfim. Bateu o olho, vai direto para o comando. O comando vai estar em português. Então, no comando, você vai saber o que essa questão quer de mim. Então, você faz essa primeira leitura, que é para tirar o geralzão, a nata desse texto. Então, você lê com atenção o título, a fonte, passa o olho assim pelos parágrafos, né? Então, ao final dessa leitura, que deve ser bem rápida assim, você já vai saber o gênero textual, ou seja, isso é uma receita, isso é uma música, um poema, e também já vai ter a ideia geral do texto. Você já vai ter assim uma ideia do que se trata esse texto, né? Depois dessa primeira leitura rápida, você vai e lê com atenção as alternativas, que também vão estar em português. Leia as alternativas e volte para o texto, mas agora com uma outra técnica de leitura, que é scanning. Scanning por quê? Porque é como um scanner passando assim, com atenção, com calma, né, ali por esse texto. Agora você vai ler esse texto já com aquilo na cabeça. Eu tenho uma informação específica para encontrar nesse texto que tem base ali nas alternativas que você acabou de ler. Então a combinação entre essas 2 técnicas de skimming, que você pega e lê o geralzão só com o comando na cabeça, e depois scanning, ler com mais atenção, procurando informações específicas ali no texto, eu tenho certeza que você consegue ler mais, como eu disse, em menos tempo e ter mais facilidade para encontrar a alternativa correta. Então, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos colocar a mão na massa e tentar interpretar uma questão do Enem. Essa questão é de 2016, né? Do ano passado. Então, vamos ver se essa técnica de leitura funciona mesmo. Então, batendo o olho nesse texto, a gente já percebe que não é uma notícia, não é uma tirinha, né? Então, a gente já percebe que ela já tem um formatinho assim, ou de poema ou de música, só de bater o olho, mesmo sem ler. Então, o que eu faço primeiro? Recomendo começar já lendo o comando. Vamos ler o comando então. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Bom, então, algumas coisas eu já descubro aqui
só de ler esse comando. Primeiro, que é uma música, porque é do Paul McCartney, e tá escrito aqui que é uma canção. E a outra coisa que eu já descubro aqui é que eu preciso identificar no texto o que o Paul McCartney defende através dessa canção. Então, lendo o comando, vou lá começar a aplicar essa primeira técnica de leitura, que, como eu disse, é o skimming. Vamos tirar a nata desse texto e ter a ideia geral do que esse texto trata. Então, eu começo observando o título, quando tiver título. Tem textos que não vão ter o título. Então, aqui, o título é Ebony and Ivory. Bom, ebony é um cognato. É uma palavra na língua inglesa, na língua estrangeira, que se parece muito com uma palavra que a gente tem no português e que significa exatamente isso, que é ébano. Eu aprendi essa palavra ébano lendo os contos da Branca de Neve. Eu me lembro que dizia que a Branca de Neve tinha a pele branca como a neve e os cabelos negros como o ébano. E eu me lembro que eu procurei o que significava ébano, porque não era algo que eu sabia, e é um tipo de madeira, tá? Um tipo de madeira escura. Então, se você souber fazer essa associação entre ebony e ébano e já saber que isso significa algo escuro, isso já te ajuda demais na leitura desse texto. E aí nós temos também Ivory. Ivory eu aprendi em alguma Copa do Mundo, porque o time era Ivory Coast, né? Que é a Costa do Marfim. Então, o marfim é algo branco, né? Algo claro. Então, aqui eu já consigo ver que há um contraste entre algo escuro e algo claro no título desse texto. Então, entender o título aqui, nossa, já é meio caminho andado, tá? Então, passando os olhos aqui, eu leio que Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Então, olha só, nessa frase eu já tenho mais outros dois cognatos que podem me ajudar demais na interpretação desse texto, que são perfect e harmony, né? Perfeito e harmonia. Então, são palavras que se parecem com palavras que a gente tem no português e que significam exatamente a mesma coisa. Então, o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, no teclado do meu piano. Oh, Lord! Aí você continua lendo, passando os olhos até o fim. Aí você lê ali no final. We learn to live, we learn to give. Nós aprendemos a viver, nós aprendemos a dar, a doar, né? Give. Each other what we need to survive together alive. Então, algumas pistas vão me dizendo aqui, olha só, eu já sei que tem um contraste entre algo escuro e algo claro, que no caso é representado pelas teclas do piano dele, porque o teclado do piano tem de fato aquela parte branca, que é o marfim, e a parte escura, que é o ébano, né? No caso a madeira. E no final ele fala em viver juntos, né? Então, estar juntos ali. Então, a gente já tem uma ideia de mais ou menos o que significa isso nessa leitura, que deve ser mais rápida do que a minha explicação aqui para vocês, né? Vocês vão passar os olhos para entender isso tudo de forma bem objetiva. Então, terminando essa minha primeira leitura, eu já sei que esse texto trata de um contraste entre o escuro e o claro. Eu já posso até pensar, será que ele está falando de negros e brancos vivendo juntos? Não sei. Tá? Então eu vou ler as alternativas e ver o que elas me dizem sobre esse texto também. Então o Paul McCartney está defendendo nessa canção, vamos ver. A. O aprendizado compartilhado. B. A necessidade de donativos. C. As manifestações culturais. D. O bem em relação ao mal. E E. O respeito étnico. Então aqui, depois de fazer a técnica de skimming, você já vai conseguir até descartar algumas alternativas antes de fazer a segunda leitura. Eu, por exemplo, já descarto a necessidade de donativos, porque isso não tem nada a ver no que eu li. Apesar de ele falar we learn to give, o texto não parece ser sobre isso. Aí você vai lá e volta para o texto e lê esse texto com atenção, já tendo em mente as alternativas que você acabou de ler, né, em português. Então, ao final da segunda leitura, é esperado, então, que você consiga identificar que nesse texto, o que ele está falando é, de fato, sobre o respeito étnico, né? Ele está falando sobre essa questão de o branco e o negro, eles devem viver juntos e viver lado a lado, enfim, uma leitura com atenção. Essa segunda leitura você já vai conseguir deduzir isso. Então, vocês viram aqui nesse texto que havia vários cognatos, né? Palavras que se parecem com outras palavras que a gente tem no português, como, por exemplo, perfect, que a gente consegue, assim, adivinhar que é perfeito, porque elas são muito parecidas. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque também existem os falsos cognatos. Então, são palavras que se parecem com alguma palavra que a gente tem no português, mas que tem um significado completamente diferente. E elas podem enviesar totalmente
a compreensão do texto. Então, uma palavra como pretend, por exemplo, parece muito com a palavra pretender no português, mas na verdade ela significa fingir. Pretend é fingir e pretender aí é intend. Então aí causa uma confusão de significados se você não souber que pretend, apesar de parecer com pretender, significa fingir. Eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar linkado aqui no card. E também preparei um material especial para quem está realizando o Enem. Eu vou deixar aqui na descrição, então não deixem de acessar esse material também de revisão. Um outro ponto que ajuda demais numa prova de língua estrangeira é conhecer os principais marcadores discursivos da língua. Então, os marcadores discursivos geralmente vão ser conjunções que ligam sentenças e elas expressam relações de sentido entre parágrafos ou entre sentenças. Isso vai te ajudar demais a pegar o sentido desse texto. Então, por exemplo, para dar uma ideia de adição, a gente tem o and, que todo mundo conhece, que significa e, mas em textos mais formais, talvez vocês encontrem moreover, que significa além disso, ou furthermore, que é uma palavra super formal que também significa além disso, mas não é só isso, dá essa ideia de adição, né? Para indicar contraste, a gente tem o but, que é o mais informal, mais comum, que significa mas, né? Mas em textos você pode encontrar however, que significa entretanto, despite, although, todos dão esse sentido de contraste. Eu fiz um vídeo só sobre isso, eu recomendo demais que você assista, caso não tenha assistido ainda. Vou deixar aqui no card também, e também tem uma listinha no material de apoio que eu preparei para vocês. Então essas foram as minhas dicas, tá? Elas servem, como eu disse, tanto para quem vai prestar o Enem, quanto para quem vai prestar algum concurso ou vestibular, enfim. Eu espero de verdade que tenham ajudado, que tenham te tranquilizado, né? Espero que você consiga dar uma olhada nesse material de apoio e que ele seja útil para você. E eu quero desejar uma boa prova para você. Não deixe o seu estado nervoso te prejudicar, porque eu sou uma pessoa que fico bem nervosa para certas situações também, e eu já me prejudiquei por isso, então tenta se tranquilizar, sabe? Respirar fundo, porque você estudou, você se preparou o ano inteiro, então não deixe que o nervosismo faça com que você se sinta inseguro, despreparado, porque você sabe o que você estudou, você sabe que você se preparou. Então, vai lá com confiança, com calma, que as chances de você se sair bem nessa prova serão muito mais altas, tá? Então eu tô torcendo por você, confia em si mesmo, boa sorte e depois vem me contar aqui como é que foi essa prova de língua estrangeira. Um beijo e sucesso!